Gabriel Bontempo pode ser o Elano da nova geração? E a gente vai discutir isso nesse vídeo, mas antes de mais nada, claro, peço para que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa continuar falando do Santos e levando ele adiante. Falou, rapaziada, tamo junto. O Gabriel Bontempo é uma grande esperança do Santos, é um dos poucos pontos de luz nesse túnel escuro que parece que o Santos nunca vai atravessar. O Gabriel Bontempo é um dos poucos alentos que a torcida do Santos tem tido nos últimos anos, em relação ao time, em relação à base também, enfim. E o Gabriel Bontempo ele cresceu muito de produção nos últimos jogos, principalmente por conta do Cuca, depois de que o Cuca chegou. O Cuca entendeu muito bem o jogo do Gabriel Bontempo, aos poucos o Gabriel Bontempo vai se soltando, vai pisando mais na área, vai sendo mais participativo dentro das partidas, vem fazendo gols, vem dando assistências e vem sendo um dos principais jogadores do Santos nesse ano de 2026, junto com o Rollheiser, o Gabigol, enfim. E assistindo ao Gabriel Bontempo jogar e vendo o vídeo que o Santos fez para ele, entregando a camisa 8 para ele, eu me lembrei muito do Elano. E aqui eu não quero comparar os dois jogadores, porque o Gabriel Bontempo ainda está construindo a carreira dele, a trajetória dele no Santos. Espero que seja uma trajetória longínqua. Difícil imaginar isso com essa diretoria à frente do Santos. E o Elano é ídolo da torcida, já conquistou o que conquistou, enfim. Então a gente... seria até injusto comparar o Gabriel Bontempo com o Elano, porque um já escreveu sua história, o outro ainda está escrevendo. Mas eu quero aqui fazer uma comparação em relação ao modo como o Gabriel Bontempo e o Elano jogou, como o Gabriel Bontempo joga e como o Elano jogou. Porque o Elano ele começa a se destacar no Santos ali em 2002, aquela geração de 2002, 2003, 2004. E o Elano, ele nunca foi de fato um meia armador. O Elano nunca foi de fato aquele meia articulador, o dono do meio campo. O Elano, ele se destacou sempre sendo um terceiro homem de meio campo. Aquele cara que volta para ajudar a marcar, mas que também tem muita qualidade para ajudar na construção. Não à toa, o Elano fazia muitos gols, dava assistências, enfim. Mas ele nunca era o meia principal dos times aonde ele jogou. Tanto é que, em 2002, o meia principal do Santos era o Diego. O Diego se machuca no segundo jogo na final do Brasileiro contra o Corinthians e o Leão não passa o Elano para ser o meia articulador do Santos. Ele coloca o Robert no lugar do Diego. E o Elano fica sendo aquele meia de suporte, o terceiro homem de meio campo ao lado do Robert. Em 2003, continuou o Diego. Em 2004, o Diego sai e vem o Ricardinho. E o Ricardinho faz esse papel de meia principal ao lado do Elano. O Elano sai do Santos, roda Galatasaray, Manchester City, Shakhtar Donetsk e volta para o Santos, lá em 2011. E quando ele volta para o Santos em 2011, ele não é o principal meia do Santos, ele continua sendo o terceiro homem de meio campo. O principal meia do Santos era o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso machuca no segundo jogo da final, no primeiro jogo, aliás, desculpa, da final do Campeonato Paulista de 2011. E o Muricy não coloca o Elano para ser o meia armador do Santos, ele coloca o Alan Patrick. Então, depois que o Ganso volta de lesão, o Ganso obviamente volta sendo o meia armador do Santos e o Elano continua sendo esse terceiro homem de meio campo. E eu enxergo muitas características parecidas no jeito de jogar do Bontempo e na forma como o Elano jogava. Porque eu até imaginei, em determinado momento de 2026, que o Rollheiser pudesse ser esse Elano da nova geração que eu tô citando. Porque eu achei que o Neymar, sendo o armador principal, poderia tirar essa sobrecarga das costas do Rollheiser e o Rollheiser fazer essa função. Só que de uma hora para outra, muito por conta do Cuca também, o Rollheiser passou a ser o principal meia armador do Santos, o meia articulador do Santos, ao lado do Gabriel Bontempo. E um dos poucos legados, eu acho que o único legado, né, que o Pedro Caixinha deixou no Santos, na péssima passagem que ele teve no Santos, foi ter descoberto o Gabriel Bontempo como segundo volante. Só que o Gabriel Bontempo, por característica, ele conseguiu atuar de segundo volante, só que a parte defensiva do Gabriel Bontempo naquela época ficou devendo muito. Então o Santos ficava muito exposto com o Gabriel Bontempo de segundo volante. Gabriel Bontempo não jogou com o Pedro Caixinha, não teve tanta sequência, aliás, não jogou com o Kleber Xavier, não jogou com o Vojvoda e era um parto colocar o Gabriel Bontempo para jogar. O Vojvoda e o Kleber Xavier tiveram que parir um porco-espinho para colocar o Gabriel Bontempo jogar, mesmo o Gabriel Bontempo pedindo passagem, mesmo o Gabriel Bontempo fazendo boas atuações. Até que chega o Cuca.
E aí a vida do Gabriel Bontempo clareia de uma forma que eu não esperava. O Gabriel Bontempo passa a jogar um futebol que eu sabia que ele poderia jogar, mas não esperava que ele pudesse atuar em tão pouco tempo desde que o Cuca chegou no Santos. E o Cuca passa a colocar o Gabriel Bontempo como meia pela direita. E quando o Cuca coloca o Gabriel Bontempo nessa posição, eu até fico um tanto quanto desconfiado, porque o Gabriel Bontempo, vindo de trás, olhando o jogo de frente, ele é um jogador de muita técnica, de muita qualidade. Eu falei, Gabriel Bontempo jogando um pouco mais pelo lado, vamos ver o que vai dar. E deu muito bom. E continua dando muito bom, e eu espero que continue dando muito bom pelo resto dessa temporada, porque o Gabriel Bontempo, como eu falei, é um dos poucos pontos de esperança do Santos dentro desse elenco. E o Gabriel Bontempo, ele faz uma função muito parecida com o que o Elano fez nas passagens dele pelo Santos, jogando ao lado do meia armador, do meia principal, que nesse caso é o Roleiser, ou pode ser o Neymar, e fazendo várias funções dentro do campo, voltando para ajudar a marcar, voltando para recompor, fechando espaços e lá na frente ajudando na criação, sendo participativo. Um cara que a todo momento pega na bola, um cara que a todo momento gera ações ofensivas para o Santos, que não se esconde do jogo, sempre dando opção de passe. O Gabriel Bontempo casa muito bem com o jogo do Roleiser, com o jogo do Neymar, esse jogo mais associativo, de toques curtos, toques rápidos, né? Então o Gabriel Bontempo, ele vem se destacando muito. E existe sim muitas familiaridades na forma como o Bontempo joga e na forma como o Elano atuou também. E é engraçado porque sempre que surge um grande menino na base do Santos, aliás, sempre que surge um grande menino não, a torcida do Santos é muito mal acostumada, porque teve aí umas 3, 4 gerações de meninos da Vila, sempre surge um raio, sempre surge um jogador diferente, e todo jogador que surge na base do Santos, a torcida, ela, por ser mal acostumada, quer que esse menino seja um raio também, quer que esse menino seja o novo Diego, o novo Ganso, o novo Neymar, enfim. E o Gabriel Bontempo, ele chegou de uma forma muito discreta. Gabriel Bontempo chegou de uma forma muito mansa e aos poucos ele foi assumindo esse papel no Santos, esse posto no Santos, assim como foi o Elano também. O Elano nunca foi um jogador de... como é que eu posso dizer? Obviamente que ele teve o seu brilho, o Elano foi um jogador muito decisivo com o Santos, mas o Elano nunca foi a estrela da companhia, se é que eu posso dizer assim. O Elano nunca foi a estrela da companhia em 2002, em 2004, em 2003, nunca foi a estrela da companhia em 2011, nunca foi a estrela da companhia quando ele volta lá em 2015, mas ele entregava, mas ele era importante, mas ele era uma peça fundamental no time do Santos, assim como o Gabriel Bontempo está sendo, e por essas e outras, e eu espero que essas familiaridades, essas particularidades, elas continuem a aparecer, como por exemplo, o Elano, ele sempre teve o chute de média e longa distância. O Elano sempre foi batedor de faltas. O Elano, ele teve uma carreira muito sólida na seleção brasileira, foi peça importantíssima também na seleção brasileira, sendo esse terceiro homem de meio campo, sendo esse auxiliador do armador da seleção brasileira. Então, eu espero que o Gabriel Bontempo também tenha essa carreira de muito sucesso no Santos, na seleção brasileira, que ele possa se descobrir como um grande batedor de faltas, que ele possa se descobrir como um grande chutador de média e longa distância, porque as particularidades e familiaridades do jogo do Gabriel Bontempo com o Elano já existem e eu espero que elas continuem. E você acha que o Gabriel Bontempo, ele pode ser ou já é o Elano da nova geração? Mais uma vez, antes que venha algum fascínora infeliz aqui comentar no vídeo dizendo que eu tô comparando o Elano com o Gabriel Bontempo, que não existe comparação do Elano com o Gabriel Bontempo. De fato não existe, porque um já escreveu uma carreira maravilhosa e o outro ainda tá escrevendo. O Elano jogou mais bola que o Gabriel Bontempo. Acho que por enquanto, aliás, tá? Acho que se o Gabriel Bontempo continuar a evoluir, ele vai jogar mais bola que o Elano um dia. A ver. Vamos esperar, posso queimar minha língua, eu espero que não. Mas pra você, o Gabriel Bontempo, ele pode ser o novo Elano da geração ou ele já é o novo Elano dessa geração? Deixa aí nos comentários o que você acha. Pra você que ficou até aqui e gosta do trampo do Camisa 3, continua curtindo, dá o seu like. Tem curtida no YouTube? No YouTube não tem curtida, é like, né? Deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, dá essa força aí pro Camisa 3 continuar crescendo, porque o intuito do Camisa 3, rapaziada, é levar o Santos adiante. Fechou? Dá essa força e tamo junto, até o próximo vídeo.